Vocês lembram daquela projeção que eu fiz, que eu tô falando bastante dela, de uma moça que ficava gritando, aparentemente estava desencarnada, né? Tava fora do corpo, com aparentemente um mentor. E ela ficava gritando, falando que aquilo tudo era uma mentira, que a gente tinha que contar, que tinha que voltar pra contar, que nada do que falavam pra ela era verdade e tudo mais. É, de primeiro momento, eu levei pra mim aquilo, porque eu tava muito distraída. Do nada, eu foquei nela falando, né? Então, eu não vou ficar falando da projeção, porque você já sabe, eu contei aí várias vezes. Só que, de cara, eu pensei que ela tava falando comigo, porque aquilo me chamou a atenção de um jeito estranho, sabe? E depois, aparentemente, o mentor, pelo menos do jeito que eu lembro que ele falou, ele disse que ela estava desesperada porque ela não sabia que o plano espiritual existia como ele existe. Beleza, né? Eu acordei, fiquei pensando, só que, gente, até hoje eu não estou convencida totalmente de que esse era disso que ela estava falando. Eu não tô convencida, o jeito dela falar não era de uma evangélica que tinha descoberto que não existia o paraíso. Eu posso estar super errada, mas no meu coração eu sinto que não era isso. Tanto que de vez em quando, assim, desde então, né, desde que eu tive essa experiência, eu fico lembrando disso toda hora, como se algo no meu inconsciente ou alguém, né, invisível aí, quisesse me forçar a pensar um pouco mais, sabe? A avaliar outras possibilidades. Do nada me veio na cabeça uma hipótese, assim, não mais pensando dela, mas pensando no geral, porque eu tava lendo aquele livro, tô misturando várias referências, mas vocês vão entender. A gente tá naquele clube do livro, né? Algumas pessoas tal, e a gente tá lendo o livro Obreiros da Vida Eterna, que é o quinto livro. Eu cheguei numa parte, né, que já tá quase no final, que um cara que ele era muito bom, era um homem muito bom, tava doente e ele tava quase desencarnando já. Então tinha uma equipe espiritual enorme para ajudar ele no processo, é um processo longo. Então, o desencarne dele, eles começaram a fazer ali as coisas, tipo, semanas antes mesmo de desencarnar. E nos últimos dias a equipe aumentou, e foi quando o André Luiz, que é o espírito que narrou a história, né, pro Chico Xavier, foi quando ele foi fazer parte ali do grupo, quando faltavam alguns dias para ele desencarnar. E depois que ele desencarnou, ele ainda sofreu um pouco, porque ele ainda ficou ligado ao corpo um pouco, alguns dias, acho que foi tipo uma semana, ou uns 4. Não, uma semana não, foi o período do velório, então acho que foi 3 dias. E 3, 4 dias. E ele não tava bem, então assim, a mãe dele já era desencarnada, então a mãe dele, e era um espírito que tava super bem, assim, então a mãe dele ficou todos esses dias com ele. Foi aí que ele conseguiu se acalmar e ela colocou ele pra dormir. Ele ainda não tinha entendido que tinha morrido, porque ele ainda tinha alguns laços ligados ao corpo físico dele, laços esses que não poderiam ser cortados artificialmente. Tinha que esperar toda a energia ir esvaindo aos poucos. E ele tava toda uma equipe ali trabalhando para que ele ficasse bem. E aí o André Luiz depois explica que ele era um cara muito trabalhador pro bem, não trabalhador de trabalhar muito, né, na matéria, além de ser uma pessoa correta, uma pessoa que cumpriu ali todas as obrigações como, né, um cidadão e tudo mais, ele também era uma pessoa que trabalhava muito para a caridade, ajudava muita gente e tudo mais. Então, por isso, ele tinha muitos amigos no plano espiritual, além dos amigos no plano físico, que ajudaram muito ele nesse processo. E mesmo assim, ele não ficou tranquilinho quando ele desencarnou. E aí teve várias situações que implicaram que me pôs a pensar, e aí me pôs a lembrar dessa menina que eu vi na projeção astral. É o seguinte, gente, aí eu vou entrar aqui no tema, né? Desencarnei agora. Eu não gosto, foi tipo um clickbait, né? Porque a gente, tipo, todo mundo, nossa, como assim tá falando de desencarnar e tal? Eu detesto ficar pensando assim, vamos resolver coisas de quando a gente estiver desencarnado, porque eu acho que isso é meio que fugir da realidade. Mas esse tema é mais para chamar a atenção para uma coisa, principalmente quem é espiritualista ou quem se afiniza um pouco com essa energia é curioso. Nós é, espiritualistas, a gente fala assim, bom, se a pessoa é uma pessoa de boa, sabe? Aí no espiritualista é mais mente aberta, assim, aquela coisa muito religiosa, sabe? Uma pessoa gente boa, que
pô, não provocou seu próprio desencarne, que tem conhecimento do plano espiritual, vai desencarnar e tá tudo ok, né? Ela vai continuar a vida lá do outro lado, ela vai ter amigos que vão resgatá-la e tudo mais. Gente, eu comecei a pensar que pode não ser bem assim. E não é uma coisa da minha cabeça. A gente vê quando a gente para ler esses livros espiritualistas, psicografias, a grandíssima maioria não fica de boa logo de cara. E tem muitos que nem são resgatados logo de cara, não tem companhia, não é recebido pelos familiares, ou pelo menos não consegue vê-los, não sai dali de onde tá. E foi aí que eu lembrei da menina, né? Tipo, vamos supor, me coloquei aqui no lugar dela, né? Vamos supor que eu hoje desencarne. E antes de eu ter essa reflexão, o que eu pensava? Pô, eu tenho parentes que estão desencarnados, eu tenho mentores, eu tenho guia, eu tenho uma guia, pelo menos que eu tenho conhecimento, que é uma cigana. Eu acho que eu vou estar amparada, eu acho que alguém vai vir me receber, né? Tem meus ancestrais, tudo. Acho que vai ter gente ali, como eu tenho conhecimento do plano espiritual, então eu não vou ficar no desespero de, ah, meu Deus, o que é isso? Eu não desapareci? Ou então, cadê, né, o Jesus para me receber? Cadê Maria, os anjos, não sei o quê. Não vou ficar assim. Então, eu imagino, ah, tá tudo certo, né? Pode ser um baque, posso ficar meio tonta, posso ir pra um posto de socorro, um hospital, mas tamo aí, né? E se não? Porque aí eu vou dar o exemplo do cara do livro que eu tô lendo agora. Eu não lembro o nome dele, se era Otávio, Olavo, sei lá, Dimas, o nome do cara, do personagem aí, Dimas. O cara que trabalhava, tipo, num centro espírita. Tipo, ele tava lá com uma egrégora e não sei o quê. Ele meio que provocou o desencarne dele. Os espíritas explicaram para André Luiz, como assim foi igual eu? Porque o André Luiz, para quem não sabe, ele foi considerado um sul inconsciente, porque ele realmente tinha uma vida muito leviana e tudo mais. Mas não tanto, é que tem coisas que eles não falam, né? Mas assim, foi pra um brauzão, passou quase 10 anos sofrendo. Então ele falou, foi tipo eu, né? Mas por que então que ele tá tendo amparo e eu não? Ele meio que falou assim. Aí eles falaram assim, não foi tipo igual você. Mas ele trabalhou muito, ele se desgastou o físico dele muito, né? Por conta disso, trabalhava muito, não cuidava muito da saúde da alimentação, mas não por leviandade nem nada, mas porque achava que o corpo, né, colocava outras coisas na frente. Aí o André Luiz, pô, mas ele tava trabalhando pro bem. Aí ele, mas ele tinha que colocar limites, porque ele também é responsável pelo corpo físico dele. Ninguém obrigou ele, ninguém pediu que ele, tipo, desse a vida pra conseguir fazer aquele trabalho. Ele ainda tinha que viver um pouquinho mais de tempo. Ele, nossa, sério, aí ele explicou, né? É muito difícil essas leituras, gente, o jeito que eles escrevem e tal. Então, às vezes, você tem que ler mais de uma vez para entender. Mas o que ele fala é que, assim, como ele era uma pessoa muito boa, tinha muitos méritos, tem muitos amigos no plano espiritual. Alguns desses amigos espirituais dele que estão muito bem, que têm condições de fazer isso, eles foram desligando ele aos poucos e drenando a energia vital dele que ainda existia. Porque quando você vai embora antes da hora, você fica com energia vital acumulada. Você desencarna, teu corpo físico vai embora, mas você ainda não consegue se desvincular. O perispírito, né, que é o corpo astral, não consegue se desvincular do corpo físico, porque ele ainda tem energia, ele tem combustível, vamos colocar assim, para queimar, porque ele tá indo antes da hora. Ele está indo antes da hora. Esse carro dele podia rodar 200 quilômetros, entendeu? Tinha combustível para rodar 200 quilômetros, só que por invigilância dele, ele fundiu o motor no quilômetro 100. Então o motor tá fundido, não dá mais para andar com o carro, mas ainda tem gasolina no tanque. Entende? Tipo isso. Faz o quê? O que acontece? Não consegue desvincular, não consegue naturalmente. Então, como ele tem muitos méritos, os mentores conseguem né, com técnicas lá, sei lá como, drenar essa energia aos poucos, mas não totalmente. Então ele ainda ficou alguns dias, eles drenaram o máximo, ficou ainda um pouquinho,
E quando ele desencarnou de fato, ele ainda ficou preso ao corpo por um tempinho, tipo, como eu falei, 3, 4 dias, até essa energia esvair completamente, eles poderem desvincular ele. Isso porque ele era um cara muito bom, mas de certa forma ele adiantou a partida dele. E aí eles explicam que tem espíritos que não têm esses amigos espirituais, não tem com quem contar para poder ter mérito suficiente para poder ter esses caras ajudando a esvair essa energia que sobrou. Então, sabe o que que acontece? Espíritos em desequilíbrio vão sugar essa energia como vampiros, são considerados inclusive vampirizadores. Eles vampirizam a energia, que para eles é como se fosse um banquete. E a sensação é de vampiro, que você está sendo vampirizado mesmo. Sugado, tendo você ali drenado até a última gota. É muito pesado. E tudo isso acontecendo com o espírito ali perto do corpo. Agora, vou jogar uma aqui pra vocês, sem querer assustar ninguém, mas pra pensar aqui comigo, né? Que eu fiquei pensando depois que eu li esse trecho. Pessoas. Esse cara foi considerado, né? Falaram que ele foi embora antes da hora porque ele trabalhava muito e o corpo físico dele se desgastou muito antes da hora. Quem aqui não faz isso? Quem aqui dorme pouco? Quem aqui não come super bem, assim, todos os nutrientes? Toma sol sem protetor solar, aí tem um problema de pele que lá com 70 anos vai dar uma doença que pode te levar ao desencarne. Vai fazer, sei lá, escolhe um trabalho policial, acaba entrando no embate e desencarna muito cedo. Pô, mas é um trabalho. Mas esse é o ponto que eu queria chegar. E que eu tenho pensado muito, é um pouco assustador, mas é como é. Gente, não é Deus que manda esses espíritos ajudar você, me ajudar, não sei o quê. Não existe essa coisa assim. Você tem mérito, aí brota um espírito do teu lado como se fosse um anjo, né, do catolicismo, por exemplo, que é um ser diferente, que ele, né, tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é, gente, são pessoas que estão desencarnadas e que não são oniscientes nem onipresentes. Então, essas pessoas que decidem se vão ajudar você ou não, não é Deus que tá mandando. Se você não tem esses méritos que vão fazer com que essas pessoas achem que você vale a ajuda, simplesmente eles não aparecem. Ah, mas acontece o quê? Acontece que você tem que meio que se virar, né? Aí se você for uma pessoa meio neutra, como é a maioria de nós, a gente tem que ter técnicas, né? Foi o que eu fiquei pensando, assim. Se você é uma pessoa que fez muito mal, minha filha, aí já era. Aí você vai cair na mão de quem, ou de quem te ajudou a fazer mal, né? Porque a maioria das pessoas que estão aprontando muito não estão sozinhas, tem lá a tua equivalência espiritual, e aí você passa a trabalhar para essa pessoa, para esses espíritos, ou as pessoas que você fez mal, que estão desencarnadas, vão atrás de você e aí começa o teu desespero. Por isso que fala assim, o espiritismo é curioso, né? Ele fala de um jeito como se fosse assim, ó. Vou falar, tipo, as parábolas, mas menos parábolas. Tipo, igual Jesus que falava em parábolas, porque a gente não entendia nada. Então o espiritismo veio e falou, vou falar um pouquinho mais claro, mas não tão claro. E aí a gente fica, faltou informação, agora é hora de complementar, né? Ele fala muito da caridade, faça caridade, oração e caridade, oração e caridade. Oração porque faz você se acalmar, se conectar com a fonte, com o eu superior, com Deus, né? Se conectar, e aí você eleva a frequência, e naturalmente você sai da vista daquela energia mais pesada, dos pensamentos mais densos. E o fazer bem é você ter méritos com pessoas, pessoas encarnadas que vão orar por você, e a oração é sempre. A oração é uma coisa muito mágica, né? Muito mágica. Parece que é coisa de religioso, não é. A oração é um negócio que te sintoniza quando é de coração. Tanto você fazendo mesmo pra você, quanto você fazendo pra outra pessoa, quanto outra pessoa fazendo por você. Quanto mais sincera for, mais benefício vai trazer pra pessoa. Então, tem essa coisa da oração e tem a coisa da caridade, né? Que eles falam muito de caridade, que eu me incomodava muito com esse papo quando meus pais são espíritas, né? Aí de vez em quando eu ia lá no centro assistir uma palestra
Eu me incomodava muito com esse papo de, ai, ser de caridosos e não sei o quê. Hoje eu entendo, porque a gente pensa que caridade é ficar entregando sopão no centro da cidade, pros doidinhos do centro. É, também, mas não só. Caridade é tudo, gente. É sempre que a gente tem a oportunidade de ajudar, a gente ajudar. E, infelizmente, hoje eu tenho visto um movimento de pessoas cada vez mais egoístas, pensando em si mesmo. Eu já falei sobre isso, né? Então, assim, é bom a gente se priorizar. É muito bom que a gente tenha começado a pensar, pô, primeiro eu, né? A máscara lá, a história do avião, a máscara cai primeiro em mim, depois no outro, porque eu não ajudo ninguém se eu tiver mal, top. Mas hoje em dia a gente tá pensando assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e eu, e eu, e eu, e nunca o outro, e o outro pra mim também. E a gente fala isso com o maior orgulhão, sabe? Não, eu, os outros fazem pra mim e eu faço pra mim também. O que é teu é meu e o que é meu é meu. Sabe esse tipo de coisa? E aí é complicado, porque assim, gente, ninguém consegue nada sozinho, não. Por mais que a gente ache que tá sozinho, não tá, não. Tanto pro bem quanto pro mal. Então sai daqui, se você não tiver pessoas que acham que vale a pena te ajudar, se gastar o tempo deles lá te ajudando, você vai ficar Deus dará. Isso pode acontecer. E também pode acontecer porque às vezes os teus guias e teus mentores falam assim: Meu, vou deixar ela aí pensando um pouco na vida, sabe? Por quê? Porque tá meio revoltada, porque desencarnou, porque brigou com uma pessoa no trânsito, devia ter sido mais ponderada, devia ter sido mais equilibrada, foi brigar com uma pessoa no trânsito, levou uma bala na cabeça, agora deixa ela pensar um pouquinho aí, porque, gente, nós que estamos encarnados temos esse pensamento super extremo de gente, que absurdo, que sofrimento. Não é que do outro lado eles ignoram o nosso sofrimento ou minimizam, mas fato é que, tipo assim, é espírito imortal, então pra eles é assim, porra, mano, não era pra ter vindo agora, sua sem noção. Vai ficar aí agora pensando um pouco, depois eu volto aqui e te pego. Porque ele sabe que dali você não passa. Tipo, do chão você não passa. Já desencarnou, do chão você não passa. Obrigada, Johnny. Então, pra gente é o fim do mundo naquele momento, mas porque é tudo muito desconhecido, mas pra eles é assim, não, não vai morrer de novo. Já morreu, né? Morrer de novo não vai. Então, vou deixar ela aí esfriando um pouquinho a cabeça, pensando no que ela fez, eu ajudo. Porque não é Deus que tá mandando ele fazer ou desfazer, é ele que tá querendo ou não. Vocês entendem? Então, o que, que eu fiquei pensando? Se agora a gente tem que ter a cabeça um pouco aberta, gente. Cada vez mais eu tenho me desvinculado dessa coisa religiosa de que tem os anjinhos e tem os diabinhos, e os anjinhos nos defendem dos diabinhos. São pessoas escolhendo o que fazem ou não. Lógico, a maioria desses mentores, eles têm uma mente que vê um horizonte muito maior do que nós aqui encarnados. Qualquer um que está desencarnado vê muito melhor do que nós que estamos encarnados. Quando a gente fala de espíritos que têm luz e tudo mais, eles veem mais ainda. Mas eles vão seguindo muito a intuição deles, porque eles conseguem se conectar mais com essa fonte criadora do que nós. Mas a fonte é a mesma, tá? Se a gente conseguisse conectar também, igual eles, a gente ia ter a mesma informação, ia ter os mesmos insights. E é isso que eu tenho pensado. A gente tem que também ter essa mente mais pé no chão, sabe? Porque, sei lá, hoje eu trabalho pra caramba, gente. Esse ano de 2026 eu coloquei na minha cabeça que eu vou dormir mais. Mas ano de 2025, a minha média de sono era 5 horas por noite. 4 no máximo, estourando 5 horas, assim. 5 horas era uma noite bem dormida. Eu não sou uma menininha mais, sabe? Não dá pra eu ficar dormindo pouco, trabalhando muito, comendo mal, ficar sentada o dia inteiro, não dá. Trabalhando na frente do computador, minha vista já não é a mesma. Até um ano atrás eu não usava óculos, já tô usando óculos. É, tenho retenção, que eu também não tinha retenção de líquido, sabe, nas pernas. Então, assim, se eu não mudar os hábitos, eu posso ir embora mais cedo. E aí, será que eu tenho esse monte de amigo igual o Dimas lá do livro tem? Tinha? Pra poder ficar com ele, pra poder ajudar ele, porque ele tinha muitos pesadelos, porque, é, enfim, eles contam lá na história, porque ele ficava lembrando de coisas do passado e tudo mais. E não sei se eu tenho esse monte de... Não sei, sabe? O cara ajudava Deus e o mundo, segundo contam lá no livro. Eu não tô nessa pegada. Então, é muito louco, assim, sabe? Não é ficar com medo, mas é saber também o que fazer. E aí eu vou entrar numa outra parte, né? O que fazer se acontece isso? Deixa eu ver aqui os comentários aí,
eu venho com essa parte aqui. Guilhermina, eu tenho muito medo de morrer. Virei uma hipocondríaca e não sei mais o que fazer. Uma boa noite a todos. Por que você tem esse medo, Guilhermina? Seria tipo. Às vezes acontece da gente ter filhos pequenos, né? Eu nunca tive medo de desencarnar, nunca. Talvez pela minha criação, né? Com meus pais espíritas, pra mim, tranquilo. Olha que eu sou uma pessoa que amo estar viva. Eu amo estar viva, eu adoro a minha vida. É, enfim, nunca pensei em antes da hora. Mas eu também não tenho medo nenhum de ir embora. Mas quando eu virei mãe, eu tenho muito medo de ir embora enquanto meu filho é pequeno. Isso nossa, eu não quero de jeito nenhum, sabe? Enquanto ele for pequeno, eu quero estar junto para poder criá-lo, para poder ele ter essa figura materna, porque eu sei quão difícil é uma pessoa crescer sem a mãe, né? E, e eu não quero de jeito nenhum. Então, isso começou a me despertar, assim, um receio, sabe? Uma vontade de me cuidar mais e tudo mais. Então, você tem que entender o que, que te motiva a ter esse medo. Se for irracional, talvez faz sentido você fazer uma terapia, né? Porque tem que tomar cuidado, porque você ser hipocondríaca pode te causar problemas que podem te levar a algo prematuro, né? Marcelo, boa noite. Você pode comentar sobre o caso Orelha pelo viés espiritual? Eu não sei o que comentar nesse ponto assim espiritual, Marcelo. Tá tendo uma comoção muito grande, né? Compreensível, né? Quero dizer, totalmente compreensível. É muito pesado a gente ver a sociedade onde está chegando, principalmente pessoas muito novas já com essa mentalidade. Antigamente não era tão incomum, quando eu falo antigamente, bem antigamente, mas hoje nós temos uma consciência muito mais elevada, né, do que antigamente. A gente hoje tem nossos bichinhos como membros da família, sabe? Então é muito sofrido quando a gente vê coisas como essa, né? No viés espiritual, para o bichinho, ele, graças a Deus, não sente nada, tá? Ele não fica em sofrimento. Ele, com certeza, dado o momento ali, ele já foi desligado. Ele não vai ficar com isso na memória. Os animaizinhos não retêm memória da encarnação, tá? E a grandíssima maioria deles reencarnam quase que automaticamente. Muitos automaticamente, desencarnou aqui, tá encarnando na sequência em outro lugar. Alguns, por conta dos tutores, ficam um pouquinho em casa. É permitido que o espírito do bichinho, né, fique um pouquinho na casa para que o tutor sinta a presença e aos pouquinhos vai, vai conseguindo se desligar melhor. Mas a maioria reencarna automaticamente. Então, para ele tá bem com certeza, tá? No viés espiritual. Para essas pessoas que fizeram isso, independente da idade que seja, porque espírito não tem idade, né? A lei do homem tem suas limitações aqui. É, e não é uma crítica, né, gente? Eu não acho correto também ficar prendendo criança, mas não no sentido deles, tá? Tô falando no sentido geral. A depender do que faz, né? Mas, independente do que eles vivam aqui, porque a lei do homem não tem as leis que teoricamente funcionariam, né? São boas, as leis são boas, mas elas não são cumpridas, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas que têm uma condição social alta, que têm família influente, né? Que eu fiquei sabendo esses dias que nem a juíza do caso, que é mais. Ela se considerou inapta para suspeita, uma coisa assim, para julgar. Você já vê, né? Tipo, as pessoas conhecem juízes, né? Então, você vê que ele não vai dar em nada. Mas como você pediu, né, a visão espiritualista, as pessoas estão com a aura completamente manchada, tá? Tem muito sangue na mão dessas pessoas. Então, assim, não vai ter o karma do bicho atrás deles, mas vai ter a energia que eles se vincularam. Porque, e aí é um ponto até que eu vou falar daqui a pouco, né? Não do bichinho, mas da energia. Tudo é energia, gente. Então tem gente que não tem remorso, ela pode não sofrer aqui na matéria enquanto ela não tiver remorso e não sentir culpa. Mas ela já vinculou numa energia muito pesada. Energia de umbral, pesadona. E ali, quando você cai numa energia dessa, não adianta você sentir culpa ou não sentir culpa. Você tá ali. Só que enquanto você tá encarnado, você é protegido pelo seu corpo físico. Quando desencarna, acabou, você vai ficar onde sua energia finiza.
E é ali, tá? E aí começa o sofrimento. Gabs, nossa, eu tenho esses pensamentos também, eu tenho tudo isso de amigo. Então, eu também, eu não me sinto alecrim dourado não, gente. Definitivamente. Quando eu comecei a fazer projeção, eu vi que eu ia para uns locais meio tensos, assim, sempre estava acompanhada. Mas eu via que eu não era um alecrim dourado. E depois, quando eu fui pesquisar, eu vi que ninguém é, tá? Ninguém é. Alecrim dourado não tá encarnado. E se tá, é um e outro ali. É, isso daí é pesado. Danilo falou que fica pensando muito em desencarne por possuir em pessoas mais novas. Imagina o quanto de energia essa pessoa não tem ainda, né? Marcos Brito, o medo da morte não deveria existir para quem acredita que do outro lado continua o mesmo, também acho. Qual a diferença da vida terrestre na vida pós-desencarne? Porque assim, exatamente, Marcos, concordo super. É, não faz sentido, tanto que eu já contei para alguns de vocês aqui numa live atrás, para trás aí, que quando a minha avó materna desencarnou, a minha mãe ficou muito desesperada, a gente no enterro, assim, ó. E da minha família, todo mundo, toda a minha família é espiritualista, mas declaradamente espírita são meus pais. Mas eu tenho família na Umbanda, eu tenho gente que vai em tudo. Minha mãe e meu pai, eu acho que hoje em dia tem mais tios que se declaram espíritas, mas na época minha mãe e meu pai que eram espíritas declarados. Os outros ficavam ciscando por aí. E minha mãe foi a mais desequilibrada no velório, tá? Ela desequilibrada, assim, no nível que ela chorava de gritar. E compreensível a mãe dela tal, mas assim, a mãe dela desencarnou com 85 anos, 86 anos. Ela ficou acho que 2 meses, no, quase 2 meses, né? Acho que foi 50 dias no hospital. Então tava ali, foi aos poucos, né? A família foi se preparando. É, e é sempre sofrido, jamais, assim, eu vou julgar o quanto é doído você perder uma mãe. Mas ela é espírita, gente, né? E ela, tipo, já dava palestra, ela trabalhava no centro anos já. E aí foi a hora que eu cheguei nela e falei assim, ela chorando, chorando e todo mundo tomando calmante, não fazia efeito. Aí eu cheguei de boa, né? Sentei com ela e fiquei lá fazendo um carinho nela e tal. E aí, aí eu falei, né, mãe, você. Não, eu não falei nada no velório. Aí a gente foi pra casa, foi isso. E aí eu comecei a falar pra ela, mãe, você tem que lembrar, porque não adianta ser espírita de casa espírita, ser espírita de palestra. A gente tem que aprender as coisas pra praticar na vida real, né? No nosso dia a dia, senão é só entretenimento. É só uma distração ali, ah, tô sem fazer nada, vou ali fazer o meu hobby. Meu hobby é estudar espiritismo. Não faz sentido, né? E nisso eu vi o mentor dela entrando na casa dela, né? Eu ainda era solteira, morava lá também. Então eu vi ele entrando em casa, dando um passe nela e eu comecei a falar, ele me intuindo. Foi aí que foi a minha primeira incorporação, né? Que não é incorporação, foi uma intuição ali, ele passando, né? O que eu tinha que falar. E ele falava muito isso, que se ela é espírita, era espírita há tantos anos, como que ela não ficou nesse desespero? Ela tinha que acreditar naquilo que ela pregava, que a mãe dela estava viva, sim. Ela estava em outra dimensão, mas ela existia e ela precisava da ajuda dela, que teoricamente ela deveria ser a pessoa mais ponderada ali de todo mundo, porque ela tinha muito conhecimento e ela tinha que aplicar aquele conhecimento e era esperado isso dela. Ele falou bem rude, assim, sabe? Enfim, então é isso, assim, a gente tem que começar a trazer pra vida prática aquilo que a gente diz acreditar, senão não faz sentido, senão não acredita. Só acha interessante, só acha legal, entendeu? Danilo, Ju, e você tem visto um movimento para atacar magia pesada nessas pessoas envolvidas? Eu vi algumas coisas, Dan. Eu não concordo, não, mas vocês sabem como é meu posicionamento, né? Eu jamais vou chegar lá e vou ficar falando com os outros, mas não só no caso dos meninos, eu não concordo em ficar atacando magia nos outros, assim. Não concordo. Ainda mais quando não é. Eu já não concordo você trabalhar fazendo isso, tá? Ah, me paga pra fazer uma magia pra alguém aqui. Eu já não concordo. Não é nem questão de concordar, eu já não, eu não faço. Eu não faço porque eu não acho que. Não acho. Sei lá, não tá nem. Não tá de acordo com os meus valores. Ponto. E com aquilo que eu acredito que eu estudo. Isso a pessoa pedindo, alguém me pagando, já não faria.
Se for ainda, tipo, eu aleatoriamente vi alguém falando uma coisa na internet, não sei o que eu vou fazer, de jeito nenhum, gente, piorou. Mas enfim, né? Cada um sabe o que faz e essas pessoas que fazem têm muito conhecimento, então elas sabem tudo o que implica. O que eu acho, Dan, que assim, nós não temos alvará para ficar sendo justiceiro, né? Nós não somos Exus, gente. Às vezes as pessoas acham que porque elas têm acompanhamento, tem um Exu que acompanha ela, que ela trabalha né, que ela tá na religião e tem lá as entidades acompanhando, que elas podem dar um de Exu, que Exu é o policial do astral, né? Então elas acham que pode sair lá colocando ordem né, sendo a justiceira, mas mas eu tenho certeza que todo mundo que tá fazendo isso sabe bem onde tá enfiando a mão, né? Então, cada um é cada um, mas você perguntou o que que eu acho, é isso aí que eu acho. Eu acho que é. E, gente, assim, eu não tô falando de ninguém específico, porque vocês sabem que tem muita gente aqui nesse TikTok falando sobre esse tipo de coisa. Mas eu vejo pessoas com muita vitalidade, começa aqui nas redes sociais cheio de vitalidade, sabe? Cheio de coisas interessantes contando. Pessoa bonita, faz, não sei o quê. Daqui a pouco a pessoa vai minguando. Vocês percebem isso? Eu tenho percebido isso, assim, e é pouco tempo, tá? Passa 3, 4 meses, a pessoa tá minguando, a pessoa tá doente, começa a acontecer um monte de coisa na vida. Não é uma, não é duas, não é três, são várias. Eu tenho observado, são pessoas que têm meio que essa linha de raciocínio, sabe? Não, que eu sou brabona, que eu demando todo mundo, que manda aqui que eu demando. Você fez não sei o que pra mim, eu já fiz pra você antes. A pessoa ficar comprando brigas, Gente, tem uma coisa que eu aprendi faz tempo, anos, mais de 10 anos que eu aprendi, que eu nasci ontem, que nós não somos tão fortonas, não somos tão fodonas quanto a gente acha que é. Tem coisa que a gente não sabe. A gente tem que ser fodona e tem que bancar, bater no peito com as coisas que acontecem com a gente, que a gente já não dá conta. Vai ficar comprando briga com. De jeito nenhum, mano. Sim. Acaba com a vida da pessoa, tá? Que hoje a pessoa que tá ali bancando a fodona, a Exu encarnada. Eu não tô falando que eu tô com dó de adolescente, eu quero que todo mundo se lasque, eu quero que eles explodam, eu quero que um pitbull coma a cara deles. Eu não tô nem aí, entendeu? Pra eles. Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí. Coma a cara deles e da família inteira deles. É isso que eu sinceramente quero. Mas eu não me sujaria por conta de um pedaço de cocô, que são essas pessoas. Eu jamais me sujaria, é isso que eu penso. É isso que você entendeu? Tipo assim, não, mas ele não sei o que, eu vou. Não, gente. Nossa senhora. Desde que eu sou adolescente eu tenho esse pensamento. Ah, minha amiga, não sei como é que minha amiga fez o quê? Ah, eu vou pular na bala pra minha mesma amiga. O que minha amiga fez? Não, mas é minha amiga. Não. Eu não largo a mão, mas eu não pulo na bala pela. Depende do que você fez. Você fez o quê? Você foi atrás de homem casado? Você. Entendeu? Ficou com gracinha com quem você não conhecia? Levou um couro, aí eu vou pular na bala. Eu? Tá? Não. Não largo tua mão, vou ficar do teu lado, mas eu não pulo na bala por você, não. Na bala eu pulo pelo meu filho, gente. Tá? Ponto. Ponto. Pelo meu filho. Eu vou ficar pulando na bala por gente desconhecida. Ah, mas é pelo animalzinho. Gente, como eu falei, o animalzinho não está mais em sofrimento. Quem é espiritualista sabe. Ore pelo animalzinho. Faça sim vídeos falando das causas. Vamos sim denunciar, mas ficar demandando para você se sujar todo espiritualmente por causa de um bando de moleque do mal. Ah, mas as pessoas. Não, gente, tô falando espiritualmente, que foi a pergunta que o rapaz fez. Não faço. Eu sei que eles já vão ter o deles, eu vou ficar pra quê? O que eu vou fazer não vai fazer nem cócegas, porque vocês vão ver, daqui a pouco eles estão aí, ó, fazendo medicina ainda, tá? Quer apostar? Daqui a 3 anos? Vamos ver? Vai estar lá bonitão fazendo medicina, namorando uma padrão, tá? Casando com o pai, bancando um casamento de milhões. E você tá aí toda encalacrada energeticamente. Bom, voltando aqui ao tema, né? Então eu fiquei pensando, beleza, eu não fico me preparando para a morte. Eu não acho que a gente tem que viver se preparando para. Eu acho isso péssimo, assim, sendo bem sincera.
É igual essas religiões muito rigorosas, rígidas, que falam que você não pode fazer isso, senão você não vai ter os céus. Pode fazer isso, senão você vai pro inferno. Pô, você encarna pensando no pós, assim, sabe? Não tem pra mim. Ainda mais eu como espiritualista, zero sentido isso. Ah, não, você encarna pensando. Não. Não, 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 não. Mas, pensando nesse tema, eu fiquei imaginando. Fiquei aqui, tava. Hoje eu fiz uma faxina, ó, deu 14 mil passos hoje. Já meia noite já mudou aqui. Tava fazendo faxina em casa e tal. E eu pensando, tá, e se eu desencarnasse hoje? E assim, como eu falei pra vocês, tô sendo bem sincero, estou mudando meus hábitos agora. Tanto que eu tô com o cabelo molhado porque eu treinei 10 horas da noite. Tô treinando todo dia, comi salada, bebendo bastante água, tentando dormir um pouquinho mais. Tô fazendo live agora porque hoje é sábado, amanhã eu acordo mais tarde. Tô tentando, né? Mas, fato é que eu passei uns 4 anos aí na vida louca. Então, na vida louca eu falo assim, muito corrida, ansiedade bombando, tomando remédio pra pressão alta, não sei o quê. Então, sei lá, talvez se eu desencarnasse hoje, eu ia. E aí, cadê, gente? Fiquei imaginando essa situação, sabe? Eu, gente, cadê? Cadê? Quem vai vir? Tô pronta. Podem vir. E ninguém aparecer. Tipo a menina da projeção astral que eu falei pra vocês. Eu falo, não, gente, pode vir, por favor. Aí eu vou começar a andar. Não, não posso ficar na minha casa lá enchendo o saco dos outros, sugando a energia da minha família. Não posso, o que eu vou fazer? O que vocês fariam nesse caso? Foi isso que eu fiquei pensando, o que eu faria? Ah, você pode fazer uma oração, mas às vezes você começa a dar um desespero. A oração por fazer não muda nada, gente. Tá cheio de gente muito ruim fazendo oração no Vale do Umbral. Ai, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no socorro, Pai Nosso que estás no céu. Não é de coração, tá? Né? E mesmo se for de coração, às vezes te ajuda ali a aliviar um pouquinho, mas não te tira de lá, dependendo da tua energia, como eu falei. Focar sempre no que, gente? Mudar a frequência. Muda a frequência. Então, assim, beleza. Vamos supor que eu tô cheio de energia vital ainda. Não consegui ir pra um lugar da hora. O que eu faria? Eu, Juliana, eu iria numa casa espírita. Por que casa espírita? Porque é o que eu conheço mais, tá? Poderia também num terreiro da Umbanda, numa igreja católica. Existe muito trabalho espiritual acontecendo em templos e igrejas de religiões que não acreditam em vida pós-morte, mas eles, né? Não, minha filha, você tá encarnado não acredita, mas a gente tá desencarnado sabe que existe. Então existe muito trabalho espiritual em igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, qualquer tipo de templo, existe muito trabalho espiritual ali. Eu, sabendo como funcionam os trabalhos numa casa espírita, porque, como vocês sabem, eu já trabalhei anos em casa espírita, meus pais trabalham a vida toda, eu iria em alguma casa espírita, que eu conheço, sei o caminho de várias, então eu iria em alguma delas. E lá eu ficaria até abrir uns trabalhos e esperaria alguém me ajudar, porque lá sempre tem, né? Eu trabalhava em uma casa espírita e acontecia direto, todo trabalho. Tinha um momento que se abria, dava passagem para os espíritos e tinha gente que tinha acabado de desencarnar e estava meio perdido, então ali eles recebiam orientação. Então, se ninguém viesse me ajudar, eu ia procurar ajuda. E o principal, se manter calmo, senão você vai para umbral. Mas aí, no caso, como eu tô falando, né? Vamos supor que eu estivesse ainda com vinculado ali ao corpo físico. Aí acontece também de você ficar preso ao corpo físico e não conseguir se locomover para locais distantes, porque tem essa energia vital. Aí, gente, é oração. É tentar manter a calma, é fazer oração, é tentar meditar para você subir a frequência e conseguir alguma ajuda, né? Porque lembrando que eu falei, gente, na prática mesmo, são pessoas que querem ou não te ajudar. Não é Deus mandando, fulano, teu turno, vai lá. Não é, tá? Só que, lógico, eles se organizaram. São pessoas que trabalham dentro de trabalhos organizados, independente da frente. Ah, espírita lá não tem religião, gente. Não tem religião. Então, assim, são falanges e egrégoras. Tem gente que trabalha na egrégora de Maria. Então, são pessoas que falam muito, são espíritos que vão falar muito de Jesus, de Maria, de nada, mas não tá falando de católico e evangélico. Estão falando lá da entidade que eles seguem os preceitos e tudo mais.
tem gente que tem espíritos que trabalham sob a falange, né, de algumas dos orixás. Então vai ter lá o dos orixás, eles vão falar dos orixás, eles vão pedir ajuda para os orixás, energia, vão se conectar com a energia dos orixás, mas também não é para Umbanda, nem para o Candomblé, são os orixás. Então, aí eles se organizam de uma forma que eles têm as regras deles, né? Mas tudo foi alguém que organizou. Da mesma forma que a gente tem nossa organização social aqui na matéria, existem organizações lá do outro lado. Então, assim, se você estiver dentro das normas ali de alguma dessas organizações, vocês entendem? Não é tão fantástico quanto a maioria das pessoas acham. Sempre tem os familiares, né? Mas também é aquela, se teus familiares também tudo ferrado, espiritualmente falando, quem é que vai te ajudar no quê, gente? Eles nem sabem onde estão, muitas vezes. Então, assim, às vezes tem alguém que tá bem, né? Geralmente sempre tem, mas não é uma regra, tá? Às vezes aquele que tava bem já encarnou. Outdoor 2. Qual conselho você daria para uma pessoa que só vê o seu físico e nunca a sua essência? Outdoor, primeiro de tudo conselho a gente dá para quem pede conselho. Isso é duro de ouvir, mas isso é libertador, assim. Tem pessoas que a gente acha que vai mudar, que eu preciso falar pra pessoa que ela precisa mudar. As pessoas mudam quando elas querem. Então, uma pessoa que só quer saber do físico, não tá nem aí pra essência, é alguém que eu não me relacionaria. Relacionaria? Não me relacionaria. Porque, claramente, é um tipo de pessoa que eu não tenho afinidade. Eu vou ficar tentando convencê-la que ela não deve pensar só no físico. É o quê? Ela veio de Marte? Não, uma pessoa adulta que tem acesso à informação, igual você, celular, então ela sabe que não é bacana só pensar no físico. Porque, gente, todo mundo se atrai por alguma coisa, né? Então, não condeno pessoas que têm um perfil físico que ela se sente atraída. Mas isso não pode ser tudo. Mas se a pessoa acha que isso é tudo, que tem que só pensar nisso, problema dela, porque é uma pessoa burra. Porque isso tem prazo de validade. Você quer se relacionar com alguém que te vê como alguém descartável? Porque se a pessoa só pensa no físico, você já sabe. Quando você começar ali, minha filha, as coisas cair, as rugas aparecerem, os cabelos brancos surgirem, você vai ser descartada, como acontece bastante, gente, bastante. Principalmente essas pessoas que acham que podem comprar outras. E infelizmente podem, porque tem muita gente que tem preço. Preço em dinheiro mesmo. Então elas se vendem, as pessoas se vendem por dinheiro, e aquele que tem dinheiro e pode pagar, ele fica trocando conforme ele acha que ainda, né? Ah, vou ficar com você, beleza. A pessoa tem um filho, corpo muda, vai envelhecendo, tchau. Próxima, pega uma novinha. E ele, né, a pessoa com dinheiro, velho, caquético, horroroso, nada levanta direito, mas tem dinheiro. Você quer realmente convencer a pessoa de alguma coisa? Eu quero que se lasque, assim, ó. Vai, velho, fica lá pagando para as meninas ficar com você e com o teu chifre dando a volta ao mundo. Ele sabe também. Eu não daria conselho nenhum. Cláudia, às vezes a gente tem medo não é de morrer, mas é de pensar para onde vamos. Sim, pode acontecer isso mesmo. Eu acho que aquela coisa, Cláudia, quando a gente começa a entender que tudo é frequência, você tem que entender qual frequência você está vibrando, porque às vezes a gente no inconsciente sabe que não tá vibrando uma frequência boa, e aí a gente no inconsciente fica, porra, se eu desencarnar hoje, eu tô lascada, né? Então, assim, cuida da sua frequência, do seu hoje. Você tendo uma vida boa, no sentido assim, você cuidando de você, sendo perceptiva com você mesmo, você vai sempre estar numa frequência razoável. Quando você desencarnar, não tem como você ir pro vale do umbral, porque você não vibra com aquilo, entende? Guilhermina, mas Ju, nós vamos ter a consciência que temos que orar depois do desencarne? A gente vai ter a consciência que a gente tem aqui, Guilhermina, não muda a cabeça, não. O máximo que pode acontecer é você ficar muito sonolenta assim que desencarna. Você pode cair num sono que pode durar dias, mas quando você acordar mesmo, a mesma consciência que tem aqui, gente. Danilo, eu acho que iria mentalizar o Exu que me acompanha para tentar ir próximo dele. Um bom caminho também,
Ana, poxa, eu fiquei pensativa, eu acho que ia chorar muito, mas depois iria tentar me acalmar e pedir ajuda. Tudo depende, né, gente, da forma como é. Imagina uma pessoa que, tipo, não tava esperando, não tava doente, não tava. Do nada acontece alguma coisa. É muito difícil, né? O que eu já ouvi falar várias vezes é que quando acontecem tragédias coletivas, acidentes que desencarnam muita gente ao mesmo tempo, todo mundo tem socorro. Já ouvi falar isso. Quando acontecem essas coisas, tipo, o ônibus que várias pessoas desencarnam, todo mundo vai ter socorro. O avião que cai, todo mundo vai ter socorro. Né? Um incêndio que muita gente desencarna ao mesmo tempo, todo mundo vai ter, Danilo. E conhecimento é tudo, né, Ju? Imagino que saber de técnicas e sobre energia deve ajudar muito no astral. Você falou tudo, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Muito interessante, de um livro que eu li também. Tinha um cara que desencarnou o livro. Eu acho que é Memórias de um Suíço. Eu acho que é esse livro. O cara desencarnou de overdose. Usava negócios. Ele foi parar na pior lama do umbral. Chegando lá, ele, nossa, sofreu um monte porque tinha todos os espíritos que ficavam usando com ele foram recebê-lo quando ele desencarnou. Não, ó, vamos lá achar outra pessoa pra gente também usar junto, tal. E ele ficou fazendo isso por umas 2 semanas, até que ele se sentia muito mal com aquela cena que era tipo dezenas de pessoas vampirizando uma única pessoa ali que tava fumando, tava cheirando, tava fazendo sei lá o que, usando droga. E ele achou aquilo muito animalesco, ele falou que começou a sentir um nojo muito grande, começou a sentir muito culpado, muito errado, quando viu ele tava no umbral, apareceu lá no umbral. Lá ele ficou muito desesperado, porque é um lugar muito hostil e tinha gente gritando, correndo atrás dele, não sei o quê. Até que um cara falou, vem cá, fica aqui comigo, tal. Aí ele ficou com o cara, esse cara ensinou ele como ele conseguia ficar meio que invisível para esses caras que ficavam perseguindo ele. E eram técnicas assim, de meditação, de elevar a frequência, de mudar a frequência. E ele falou que esse cara também fazia uns líquidos lá que ajudava ele a melhorar a dor no estômago que ele sentia muito quando estava em abstinência. Só que eu acho que eles usavam de vez em quando alguma coisa, os dois juntos. Iam, vinha pra crosta, usava, voltava, fazia um negócio assim. Só que o cara era muito bom, assim, o cara fazia muito bom, assim, tipo, muito inteligente, esse cara que ajudava ele. E ele falou assim, que quando ele foi pra lá, ele tava com a roupa toda estrupiada, todo rasgado, todo sujo, vomitado, sabe? E aí o cara ensinou ele como é que ele limpava a roupa pelo pensamento, plasmando uma roupa limpa. Ele ensinou o cara a plasmar ferramentas, tipo uma faca, não sei o que, pra ele se defender. Ele falou que esse cara sabia coisas assim muito high level. Até que ele começou a não querer mais usar, começou a perder a vontade, começou a orar. E o cara ensinava ele também a orar de uma forma que ele conseguia se conectar, né? Uma oração de verdade, porque ele nem sabia orações básicas. O cara ensinou ele e tal. Até que a mãe desse menino, que, né, do que desencarnou depois lá, o viciado, a mãe apareceu. E foi, falou, vem filho, vamos, tal. E nisso foi todo um grupo de trabalhadores ajudar essa mãe, né? A resgatar o menino, que ele tava bom pra ser resgatado. Já não queria mais usar nada, já tinha, tava com uma consciência muito melhor. Desculpa. E aí, na hora que foi resgatar, ele falou assim, que os outros, que ele falou assim, peraí, eu vou chamar meu amigo fulano. E aí falou, não, não, vai lá, não sei o quê. E aí um dos mentores que tava com a mãe dele falou assim, falou o nome dele, eu não lembro qual que é, mas eu vou falar João, tá? Falou assim, João, você não quer vir dessa vez, João? Vamos com a gente vai te receber. Ele, não, não, não quero, não sei o quê. Aí ele, não, vai lá, não, tá tranquilo, tal. Ele, João, vamos com a gente, João, a gente é seu amigo, né, tal, não sei o que. Ele, não, agora não, tal. E saiu correndo e foi embora. Isso fez o menino ficar muito, pensando muito, que ele falou, pô, mas ele tá muito melhor que eu, ele ora, ele não faz mal pra ninguém, ele ajuda as pessoas aqui. Por que que ele não quer ir, né? E ele não entendia tal, até que um dia contaram pra ele, e foi depois disso, ele ajudou o rapaz e tudo, mas contaram que esse cara, gente, ele trabalhava numa casa espiritualista, não sei se era uma casa espírita, se era um terreiro, mas eles falaram que era uma casa espiritualista,
E ele trabalhava, ele era muito assíduo na casa, ele ia sempre, trabalhava, estudava, dava passo, ajudava todo mundo. Só que ele era viciado em droga. E ninguém sabia. E ele desencarnou também de overdose. Só que ele conhecia todas as técnicas. E ele sentia muita vergonha. Então ele não aceitava a ajuda porque ele sentia muita vergonha, ele não tinha coragem de olhar para as pessoas que, para os espíritos que trabalhavam com ele na época que ele estava encarnado, né? Trabalhava ali no, na egrégora da casa espiritualista que ele trabalhava. Ele tinha muita vergonha, se sentia muito culpado, ele não ia. E como ele aprendeu, ele já sabia todas as técnicas, sabia o que fazer, ele não estava assim em péssimo estado. Ele estava tipo no umbral, mas ele sabia viver relativamente bem ali. E ajudava um monte de espírito ali que estava em total desequilíbrio. Até que esse menino que foi resgatado, ele ficou bem depois, fez um tratamento, ficou bem e tal. E ele foi pessoalmente buscar o rapaz. Foi aí que o cara quis ir com ele. Então, assim, conhecimento é tudo, sim. O Lucas fala, se eu morrer de algo que me deixe todo lascado, vou ficar assim no pós. Depende da frequência que você ficar. Se você ficar em revolta, em desespero, você não muda, né? Você fica muito identificado com o corpo. Quanto mais identificado com o corpo você fica, mais você vai ter a aparência do corpo como ele tava. Nesse livro que eu falei pra vocês que eu tô lendo, né, que é o Obreiros da Vida Eterna, o Dimas, que é esse espírito aí, ele, quando ele fica bem e depois tem enterra mesmo, né? Vão lá sepultar o corpo e tal. Ele vai lá ver que ele já tá melhor e tal. E aí na volta eles estão caminhando pra voltar pra ir pro plano espiritual. E aí o André Luiz pergunta pra ele: você tá se sentindo como? O que eu fiquei curioso, como é que você tá se sentindo? Porque o André Luiz ele acordou já no umbral, né? Quando ele desencarnou. Ele falou assim: eu tô me sentindo bem melhor agora, mas quando. Aí ele falou assim: quando eu penso na minha família que ficou, que ele tinha filhos pequenos e a esposa, né? E era o ponto que deixava ele meio assim. Falou, quando eu penso na minha família, eu começo a sentir as mesmas dores que eu tava sentindo antes de desencarnar. Que ele ficou doente há muito tempo, né? Então, assim, quando ele ficava pensando na vida da matéria, ele se identificava com o corpo da forma que tava, né? Antes de desencarnar. Então você vê, também fica já essa dica aí. Marcos Brito Júnior, você acha que nossos sentimentos lá são muito mais aflorados? Às vezes encontro pets e familiares e eu entro em pranto, algo que aqui sou muito mais controlado. Marcos, isso é tema para uma live. Eu vi esses dias do Saulo falando, eu já sabia disso porque eu faço projeção, então eu sei como que são as coisas lá. Mas ele falou esses dias também que, tipo, gente, não é que triplica, quadruplica. É um bagulho assim que fica incontrolável. Nosso sentimento, gente, é um negócio que te... não dá pra explicar, não consigo explicar, tem que viver. Ele potencializa muito lá no plano astral. Tudo é muito, muito. As emoções, elas ficam tão intensas. Não é sentimento, na verdade, é emoção, tá, Marcos? O sentimento é o mesmo, são as emoções que ficam assim. As emoções, elas são tão intensas que você perde a consciência. Vocês acreditam? Você fica sem conseguir controlar seu pensamento. Quando você fica com medo, você fica parecendo que tem alguém te dilacerando. É um medo irracional. Quando você tá com raiva, você quer matar todo mundo, assim. Com a voz falhando. Essa coisa da raiva é muito louca. Outro dia, foi no ano passado, eu acho, foi no retrasado, eu fiz uma projeção que eu apareci naquele fatídico shopping, né? Que todo mundo faz projeção lá. Não sei se é o mesmo, mas todo mundo faz projeção em shopping. E aí eu tava atrasada, eu tinha um compromisso. Eu não sei pra que compromisso era, mas eu tava atrasada. Eu falei, meu Deus, eu preciso correr. E corria. Eu sei que eu tinha que subir a escada rolante. E eu ficava mirando na escada. De repente, eu vi uma pessoa puxando minha blusa assim pra trás. Quando eu fui olhar, era um cara gritando, mandando eu parar, que ia me pegar, que não sei o que. Eu, para, mano, eu tô atrasada, não sei o que. Ele me puxando e me gritando e não sei o que. Gente, aquilo me deu uma revolta, assim, ó. Eu não sou, eu sou uma pessoa muito ponderada. Muito, muito, muito. Até demais. Assim, aparentemente, sabe? Tenho fama de ser super calma e tal. Gente, eu fiquei numa revolta que eu virei assim na hora. Eu não sei se eu plasmei aquilo, se aquilo tava do meu lado, mas eu vi uma barra de ferro assim do meu lado. Eu peguei, gente, eu estraçalhei o cara assim.
Mas era na cabeça, assim, eu não queria nem saber. Eu tava tomada de ódio, assim, ó, na cabeça. Porque eu não queria perder o compromisso. Eu sei que tinha um horário, que se eu não chegasse no horário. Quando eu vi que eu perdi o horário porque ele ficava lá me puxando, eu fiquei revoltadíssima, assim. E jamais eu faria isso aqui. Jamais, gente, jamais. Então, assim, lá tudo triplica. Aí eu fico pensando, tem pessoas que são extremamente estouradas aqui. Lá deve virar um bicho. Tipo um bicho, sabe? Tipo, igual um animal selvagem. É isso. Guilhermina, Ju, sobre os erros que cometemos, tem como alterar a energia e não carregar lá? Se for, você não muda o passado, né? Ponto. Então tem coisas que geram reação, ponto. Você vai ter que passar pela reação. Agora, se são erros, isso é um fato. E não precisa ficar pensando sobre isso, mas quando vir, não se acha injustiçada. Agora, outro ponto, se é um erro que você ficar cometendo, tô cometendo no momento um erro. Tô ficando com uma pessoa casada, tô traindo o cônjuge, tô roubando a empresa, tá cometendo um erro neste momento, não tem como. Pra você não carregar, você tem que parar de fazer. E aí, de novo, você vai carregar, em algum momento você vai viver a reação daquela ação que você teve. Lei hermética, lei universal. Ação e reação. A reação vai ter, não tem como você apagar isso. Só que você tem que parar imediatamente de fazer o erro. Não tem essa de eu consigo fazer a magia que lá bloqueia. Lá é uma continuação, gente. Danilo, em alguns relatos da Ju, eu fico com muito medo de virar aqueles espíritos doidos que atacam o povo. Nas projeções. Marcos Brito, até os sentimentos aparece que tudo fica mais aflorado extremamente, extremamente, extremamente. Gente, outra coisa, pra finalizar aqui, outra coisa. Quando uma pessoa cai numa zona sexual, gente, acabou. É um negócio que você pode ser uma puritana, padre, uma virgem. Acabou. A energia é muito forte. Se caiu ali, acabou. É uma energia muito, 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 muito forte, muito forte. Parece que o mundo vai acabar se você não fizer o que você tem que fazer ali. Então, por isso que assim, tem que ficar bem, sabe? Aí você sai dali só pó. Porque sugam muito a sua energia, né? Aí aqueles dias que você acorda se sentindo um trapo, parecendo que você foi pra guerra na madrugada e acordou voltando da guerra. Vai trabalhar só a capa do Batman, né? E porque, né, a gente fica iludido ali, então, né? The Walking Dead te sugando até a última gota. Lucas comentou assim, ó, como funciona o pós-morte de um espírito que vai desencarnar na Umbanda? Eles são ajudados e voltam? Gente, pessoas, cada cabeça uma sentença. Não interessa se você é da Umbanda, não interessa se você é espírita, se você é evangélico, se você é do candomblé, se você é budista. Cada pessoa uma sentença. Estar numa religião não te garante nada, nem te condena a nada. Não caiam nessa falácia. Sempre bom você estar numa egrégora, é maravilhoso. Mas não adianta você ser da Umbanda e você ser ladrão de banco. Não adianta você ser da igreja evangélica, ser pastor e ficar, né, traindo tua esposa e batendo nela em casa. Não adianta você ser não sei o que e ficar roubando a empresa escondido. Então, assim, não garante nada. O que vai acontecer com ele é a mesma coisa que acontece com todo mundo que tá vibrando que nem ele. Acreditar ou não te ajuda a ter algumas técnicas, como o Danilo falou, aprender algumas técnicas, saber quem chamar. Não é garantia que vai aparecer, mas pelo menos você chama. O não você já tem, né? Então vamos atrás da humilhação. Tô brincando. A gente chama as pessoas ali, você conhece alguma técnica ali de meditação, oração, tudo mais. Quem é católico vai orar, vai fazer lá sua novena, não sei o que. Pode ser que isso ajude, tende a ajudar. Mas a depender de como você levou a sua vida, como você vibra, como que é a tua índole, como que foi a tua índole, como você é como ser humano. É isso que vai contar. E também independente da forma que você morre, gente. Tem essa. Lucas, no caso, minha pergunta é sobre a trajetória do espírito que baixa na Umbanda, não do médium que morreu. Ah, entendi.
Se ele vai voltar, também depende. Tem espírito que tá ali por caridade, tem espírito que tá ali porque trabalha e precisa trabalhar. E aí eles podem voltar. A maioria volta, tá? Muitos voltam mesmo. É, quando a gente fala assim, por exemplo, os mentores, eles não estão na linha da Umbanda, mas eles também são espíritos que ajudam ali e tal, trabalham com encarnados. Muitos voltam e outros não precisam. A mesma coisa, as entidades, que a gente fala, as entidades são espíritos também desencarnados, que já estiveram aqui. Muitos precisam voltar e outros não precisam. Então, também, no caso deles, também é cada um seguindo o teu caminho ali, cada um de acordo com a tua evolução. Falei até a voz sumir. Mas foi ótimo, né? Eu queria compartilhar esses pensamentos com vocês, porque eu acho que cada vez mais eu ando com o pé muito no chão em relação ao plano espiritual. Acredito que existe tudo que eu falei que existia desde sempre, eu continuo acreditando. Mas eu não acho que as coisas são em volta, as coisas estão envoltas nessa fantasia que muitas vezes a gente acredita. Ai, porque o que acontece com quem não sei o quê? Vai desencarnar, aparecer em outro plano. Mesma coisa de você aparecer, brotar em um país. Você tem amigos naquele país que podem te ajudar? Eles ajudam. Se não tem, pode ser, né? Vai ficar lá até você se encontrar, até você fazer uma amizade nova, até você saber um pouquinho, né? Que você fala o idioma lá, é mais ou menos isso. Então, prepare-se, gente. Cuide de você aqui para você desencarnar e estar numa frequência boa. Você estando calmo em uma frequência boa, naturalmente você vai ver teu mentor, teus guias, porque eles estão ali. Só que a gente não vê. Isso é um ponto. A gente não vê, não vê. Por quê? Porque não tá na frequência. Então, é igual você que tá lá com o teu rádio no carro e você tá querendo colocar na rádio 89, mas você tá na AM, 89 FM. 89 não mudou de lugar, continua lá, 89.1. Frequência lá das ondas FM. Você tá lá na AM procurando, não vai sintonizar, ele não tá fugindo de você, ele tá lá. Mesma coisa, esses amigos espirituais estão lá. Mas um ponto é real, gente. Dificilmente alguém vai baixar o nível pra ficar na lama com você. E não podemos esperar isso de ninguém, tá? A evolução é nossa. Aquele papo de que você vai embora, você veio sozinho, que você vai embora sozinho, é real. Não você pode ter cultivado amizades e oxalá que você tenha cultivado amizades. Se não, aí vai com esse papo de que eu é o primeiro, eu o segundo, eu o terceiro. Aí vai lá também, fala, não, porque eu me banco aqui na lama. Sei fazer as coisinhas tudo. Você entende? Então tem que tomar cuidado com esse papo de não. Ter amigo, eu vi ontem uma live, amigo só atrapalha a vida. Você tá procurando teus amigos onde? No bueiro? Você tá procurando teus amigos no lixo? Aí, beleza, tá procurando teus amigos no bar, né? No bailão, lá, todo mundo muito louco. Aí, realmente, só atraso de vida. Mas ter amigos é bom sim, tá? Ter pessoas que você possa contar e que você pode ser apoio a elas é maravilhoso, sim. Fica com essa cabeça aí egoísta que você não vai mudar lá do outro lado, não. Aí não adianta falar, ai, ninguém vem me buscar. E você buscaria alguém? Você não tava aí batendo no peito falando que você primeiro, segundo, terceiro e quarto? Vai também ficar aí sozinho. Não era o que você queria? As coisas não mudam, gente. Como é que tá a tua cabeça hoje, teu sentimento hoje, tuas ideias hoje, é o que vai estar amanhã no desencarne. Beleza? É isso, meus queridos. Beijos, até mais.